Capítulo 12. Mensagens de Deus e uma mensagem aos meus. Os presos rezam muito. No meu modo de ver, passam a crer em Deus, em Jesus Cristo, por uma questão de carência. Ou por influência dos que se apresentam como pastores ali dentro. Diariamente, os detentos mais religiosos cantam músicas de louvor e rezam o Pai Nosso. Por ter uma mensagem positiva de amor, acredito que a prática seja saudável ao convívio. Só que tudo na cadeia se torna radical, difícil. No caso da religião, a coisa é meio talibã. Então, ali, o preso ao rezar, quando ele reza, gente, ele está querendo participar de algo certo, né, correto. Ele quer... Perante a lei ele não é certo, mas perante a lei de Deus ele é correto. E para o preso ele não será julgado pelo homem, mas sim por Deus. Então, o que está acontecendo ali, o que está passando ali para ele é fictício em relação ao que realmente Deus tem preparado para ele, né? Então ele volta a sua mente, o seu espírito, o seu coração para as questões religiosas, né? Ou galgada ali pela mãe e o pai que deram um pouco disso para eles, né? Ou pelos pastores que estão ali dentro da cadeia. Tá cheio de pastor ali, assassino, ladrão, matador, estelionatário, tá cheio. Tem muitos pastores ali. Tem pastor que vai e volta a cada 30 dias da cadeia. Então a gente vê que, né, esse negócio é assim. E se você foge das leis, né, das regras religiosas ali, desrespeita a Jesus, essas coisas, pau come, vai ser cobrado. Todos são muito sérios em relação a essas questões. Na ordem de prioridades, para o preso, primeiro vem a rainha, que é a mãe, depois a guerreira, que é a mulher, companheira, e em seguida as regras de Deus. No que o entendimento dos significados dessas leis seja, não que o entendimento desse significado dessas leis seja profundo. Certa data estávamos ouvindo os presos da triagem fazendo sua oração. Eis que surge um certo desentendimento em alguma das celas. E o culto é interrompido. Então o preso grita para todos que respeitem o culto e deixem os acertos de conta para quando ele terminar. E é no mínimo uma incoerência com a palavra de Deus. Por acaso o não matarás e o amor ao próximo são válidos apenas durante o culto? Porque terminou o culto, eles moeram o cara. Eles começaram a bater num cara na cela, né, um comédia lá. Aí estava no hora do culto, o cara começou a gritar, o pastor que estava orando gritou lá: para! Para de espancar o preso. Espera terminar o culto para você cobrar dele depois. Então, veja bem. Eu não entendo. Você uma hora rezando para Jesus, para Deus, e outra hora arrumando a lenha no coitado lá, né, cara? Eu tenho uma espiritualidade evoluída a respeito da minha vida e de como pensar sobre Deus e os seres vivos. Na prisão me dediquei um pouco à Bíblia, lia ela diariamente. Nos cultos que conduzia, lia versículos específicos e acrescentava o meu entendimento particular sobre eles para os que me escutavam no corredor. Porque ali, você está numa cela, a hora que você está rezando, toda a ala, né, 6 celas de um lado, 6 celas do outro lado, acaba te escutando. Procurava sempre ler algo que tivesse a ver com a vida dos que estavam ali dentro, sem ser exagerado. Na adoração, falava sobre conduta e respeito ao próximo. Assim, minha voz foi ficando conhecida em outras celas. Alguns presos me paravam no sol e perguntavam se era eu que falava na cela 12 na hora do culto. Ao confirmar que sim, eu ouvia elogios do modo de como eu pregava. Os presos, quando eu falava lá, né, na hora de fazer a leitura, eu lia e depois vinha com um entendimento daquela palavra ali, né?
a minha convicção na época lá era muito era religiosa mesmo, né? Eu acreditava em Jesus, em religião, né? Achava que isso era uma coisa da nossa existência, né? E acabei fazendo coisas assim que para uns agradava muito, mas para outros era como se eu fosse um espírita, né? Aquelas pessoas que frequentam os terreiros de Umbanda, eu era um bandista e um espiritualista também, kardecista. E os presos começaram, na parte da evangélico, né? Começaram a relacionar que eu era espírito do mal, uns que era espírito do mal porque eu era um espírita e que eu cultuava espíritos, né? Essas coisas. Então ficou uma coisa um pouco embaçada para uns e muito boa para outros, né? Bom, e por conta das minhas... Bom, um dia o pastor pediu que uma a uma as celas passassem a dirigir os cultos. Porque assim, são 5 celas, 6 celas na ala, né? São 5, 3, 6 celas na ala. 8 celas na ala. E aí o que acontece? Cada uma inicia o culto num dia, entenderam? É como se o pastor da primeira cela lá, que era no nosso caso, tinha um pastor na primeira cela. Ele era pastor de igreja mesmo. Matou a mulher afacãozada. E aí ele abria o culto, né? E começou a dar para as celas abrirem. E por conta das minhas leituras, a cela 12 seria a primeira já na noite seguinte. Então, o pastor já falou, olha, a cela 12 vai abrir o culto amanhã. Isso por quê? Eu falava com a voz imponente, com a voz firme, uma leitura correta, né? Isso desagradou tanto o urubu que estava na minha cela, quanto o Celandinha. Os dois era, né? Um era metido a ser ungido e o outro um evangélico feronho que não sabia nada da palavra. Os dois companheiros evangélicos que discordavam das minhas abordagens. O primeiro porque quis participar da condução do culto. Como o urubu era meio perturbado, eu agia com ele na defensiva. Então disse a ele que preparasse a mensagem que quisesse passar para a noite seguinte. Então eu falei, olha, então você prepara a sua homilia aí, o que você quer falar, o que você quer ler, né? Para você falar aí no dia que eu vou dar a oportunidade para você ler. Falei desse jeito para ele. Deitei na jegue e fiquei lendo para definir qual tema seria abordado na parte da homilia e qual canção seria louvada. Amanheceu o dia, o culto que eu dirigiria. Amanheceu no dia do culto que eu dirigiria. O pastor. Para mim era importante fazer tudo bem feito. Tenho facilidade de falar em público e a oratória eu sabia que seria tranquila. Mas queria trazer um assunto que contribuísse para o fortalecimento da fé de todos ali dentro. Assumi isso como uma missão. Para mim, eu ia abrir o culto para dar um estímulo para os meninos, para dar para eles, né, uma esperança, entendeu? Usando a crença deles, usando a crença da igreja, da religião, no Jesus, em Deus, né, Nossa Senhora, para alguns, eles poderiam se fortalecer, poderia mudar a vida deles um pouco ali dentro, que era tão desagradável, né, cara, tão difícil. Todo mundo quer melhoras. No começo da tarde, Urubu sugeriu que o tema fosse sobre o livro de Jó. Respondi que falaria sobre caridade, tema do livro de Mateus. Ele retrucou que o Espírito Santo, o próprio, lhe dissera que deveria ser Jó. Encerrei a conversa falando para deixarmos as coisas acontecerem na hora. E cada um passou o resto do dia no seu quadrado. Já viram que deu confusão, né, gente? Vocês já viram que o urubu era um pau no cu, né? O urubu é uma pessoa, alma cebosa, só podia na vida ser ladrão mesmo, entendeu? Porque não tem condição de ser algo diferente disso, cara. Justamente pelo caráter do cara, sabe? Quando deu 19 horas, o pastor anunciou o culto e passou a bola para a cela 12. Iniciar os trabalhos. Eu abri a sessão, agradecendo a Deus e a ala pela oportunidade, fiz uma introdução sobre qual seria o assunto da noite e em seguida cantamos a música de louvor. Passei a palavra para os presos da cela 14 que fizeram o seu louvor de hinos e fui passando a vez para cada cela no corredor trazer sua mensagem. Quando voltou para a cela 12, deu oportunidade de Urubu e ele nem hesitou.
desatou a falar de Jó e de como o Espírito Santo tinha tocado seu coração. O urubu seguia-se sem botar pontos finais, não parou mais de falar. Jó, Jesus eu sou ungido, eu estou ungido pelo Espírito Santo, minha vida vai mudar, sabe? E aí ia. E aquilo ali foi, sabe, me dando nos nervos. Se eu tivesse um porrete ali, eu dava na cabeça dele. Não parou de falar. Baixinho no pé do ouvido, tentei reorganizar a parada. Falei, chega, urubu, vamos dar um andamento no culto. E ele continuou. Olha o que ele falou, gente. Olha o que o urubu ficou orando lá em voz alta. E mesmo com o espíritozinho endemoniado venha me falar no ouvido para parar, eu não paro, pois foi o Espírito de Deus que me mandou falar. Desgraçado esse urubu, cara dos infernos, cara. Dessa forma, o urubu ocupou todo o tempo que eu tinha planejado para usar minha parte do culto, né? Então, eu até desisti disso tudo, né? De fazer a minha homilia. Ele ainda louvou um hino antes de devolver a palavra para mim. Eu só fiz encerrar a sessão rezando o Pai Nosso, agradecendo pela oportunidade de dirigir a bênção e dando boa noite. Todos deram boa noite. Nem olhei para o urubu, disse apenas que era para ter sido como tínhamos combinado e mais nada. Apesar de não ter gostado da forma com que ele falou, sem dar contexto para a sua mensagem e tomando conta do culto inteiro, eu não ia bater de frente com um matador fanático. Deixa o cara, né, não? É assim, quando o cara é problema, você larga ele pra lá, pai. Larga ele na insignificância dele. Mais um dia de visita se aproxima. Vão completar 45 dias desde que cheguei à cela 12 e sinto que já me acostumei à rotina da cadeia. Tenho minhas coisas para comer, a galera já me conhece e sempre que vou ao corró nas visitas dos advogados, sou reconhecido por outros presos. Todos sabem que na ala dos coroas tem um professor da maconha, como eles dizem. Fico até envaidecido com isso e faço questão de agradecer de forma bem humilde. Ali tem muita gente de coração bom, que agiu errado por circunstâncias da vida. Aliás, é o que mais tem, viu, gente? Deu uma cagada, fez o trem, não deu conta de segurar a onda ali, né? O corre foi muito pesado, não tem coração para isso, não tem sangue frio, acabou sendo preso e dançou na parada. Então, tem muita gente que vai de gaiato no navio e cai lá na penitenciária. Em uma mesma semana, 3 presos deixaram a cela 12, mas também chegou um novo, o Mariola. Usuário de crack, foi preso roubando bonecos em uma loja de departamento em Taguatinga. Mariola já estava ali na cadeia em outra ala e acabou transferido para a ala dos coroas. Aos 54 anos, ele era muito conhecido na cadeia, até mesmo pelos agentes. Ao chegar, já foi se acomodando onde dava, falou com muitos presos no 21, se mostrou humilde e engraçado, contamos um pouco sobre cada um de nós e logo na cela estava numa boa. Logo ele estava na boa na cela. Mas eu estava sempre sob o olhar raivoso do Celandinho. O Celandinho tinha um ciúme de mim, sabe, uma raiva de mim violenta, cara. Porque ele era ignóbil, né? Uma pessoa sem cultura, sem estudo nenhum, sabe? Não é que sem estudo. O cara, ele tinha até assim uma boa posicionamento, a mãe dele visitava ele, né? Uma senhora bem distinta. Mas ele queria ser algo que ele não conseguia ser, você está entendendo? Não conseguia. O estirpe dele, o caráter dele, jamais ia deixar ele ser alguém desse patamar, né? Uma pessoa correta, trabalhadora, que faz as coisas certas, que tem a sorte de ter mulher bonita, coisas desse tipo, né? A vida dele era sempre problema, confusão, por causa da incapacidade dele de organizar fatos relacionados, né, coerentemente. Então, sempre dá confusão na vida. Com o Celandinha, eu evitava falar além do mínimo necessário. Na cela eu tinha uma boa amizade, era com o Luiz. Seu Luiz era o paraibano que foi vender um revólver, bateu o revólver na mesa, o revólver disparou e acertou o cara que ia comprar o revólver. O cara morreu. E aí ele fugiu da Paraíba, veio para o Distrito Federal e ficou 18 anos escondido, trabalhando como construtor, mas nunca punha nada no nome dele, né? Então o seu Luiz, faltando 2 anos para prescrever a pena, alguém caguetou ele e os polícia pegou ele.
Talvez por ele ser tranquilo, um cara que trabalhava sem ser no crime, que também sabia lidar com situações dentro da cela sem se manter em confusões, eu e ele subíamos no 21 e ficávamos conversando para passar o tempo. O Luiz manjava de construção e eu de sistemas de segurança, e nossa ideia fluía nossas conversas, né? Os meninos ficavam observando, tanto que a gente batia um papo ali técnico sobre as coisas. Certa vez contei a ele sobre um projeto que fiz, né, para governança de Brasília, justamente para o escritório que cuidava ali das entrequadras, né, em Brasília. Certa vez comentei a ele que fiz um projeto de reforma das quadras comerciais na Asa Sul e Asa Norte do Plano Piloto de Brasília. Batemos papo nessa tarde inteira sobre esse projeto, onde falamos sobre a possibilidade de fazer obras em parceria, quando saíssemos dali. Só não percebi que o Ceirandinha estava ouvindo tudo atentamente, né? Ali todo bicudo, curioso. Passando 2 dias, eu e o Mariola fumávamos um baseado na minha jega, né? Sentado na jega, com as pernas de fora assim. E a gente tinha acabado de voltar do banho de sol. Então a gente foi pro sol, voltamos, tomamos banho, subimos na jega, fomos fumar um beck. Estava tudo numa boa, até eu dizer ao Mariola que naquela cela a única jega possível de ser vendida era a minha, e que eu venderia a ele se ele quisesse. Ao ouvir isso, imediatamente o Ceirandinha interrompeu dizendo que eu era um bosta, e que eu estava falando merda, pois todas as jegas poderiam ser vendidas. Mentira. Disse ainda que queria me dar umas porradas porque estava de saco cheio de mim e das minhas conversas. Aí eu falei pra ele: tá de saco cheio? Soca o dedo no cu e rasga, rapaz. Rapaz. A hora que eu falei isso, né, cara? E eu falei isso no impulso também, né, cara? O cara desceu da jega dele lá, ficou um pouco lá em cima, né? E o povo, dentro da cela, todo mundo olhou assim pra mim e ficou assim, sem entender, né? Como que eu fiz um desagravo daquele. Soca o dedo no cu e rasga, velho. Aí, cara, todos ficaram olhando pra nós dois, esperando o que viria a acontecer. Ceilândia regalou os olhos, ficou uns 5 segundos bufando de raiva e não se conteve. Veio pra cima de mim. Ele subiu no 21. No que ele subiu de 21 como um macaco doido pra me alcançar, na jega, o Mariola tava aqui do lado, cara. Que ele subiu, que ele veio, o Mariola afastou. E eu, pumba, pegou aqui no olho dele. Tum! Aí, balançou os bracinhos assim no 21 e já foi caindo no 21. E aí o Bahia segurou ele pelo colarinho pra ele não cair do 21, você tá entendendo, cara? E aí, olha só, que desgraça que foi essa bagunça, cara. Mas antes que conseguisse qualquer coisa, eu dei o soco no olho. Ceirandinha ficou abalado, balançando os braços, desnorteado, e só não despencou porque o BH, que estava no 21, segurou. Ele tentou mais uma vez aí por cima da jega, e com os pés dei uns coices nos peitão dele, que ele voltou lá pro 21 de volta, você tá entendendo? Desequilibrado, ele desceu do 21. Nessa hora, os outros presos da cela se dividiram. Uns diziam para deixar disso, enquanto o Urubu e mais uns outros 2 diziam: não, abre a cela, os 2 têm que resolver isso agora aí na gladiação, vamos pôr para gladiar, tem que gladiar. Entendeu? Eu queria que brigasse lá embaixo, cara. E como eu não saí de cima da jega, o Ceirandinha pulou lá de baixo, na terceira jega, segurou na borda do colchão, tentando me puxar lá pra baixo, cara. No que ele puxou, eu levantei do colchão e só foi minhas coisas e o colchão lá pra baixo, tá entendendo? Rapaz, aí olha só. Como eu não saí de cima da jega, você pulou no colchão e jogou um cano no chão. Consegui escapar da queda, então fui intimado a descer e sair na porrada com ele. Com isso eu fui pro 21, o pessoal falou: não, pô, agora professor, você tem que resolver com ele aí no 21, cara. Aí eu não queria isso, mas as provocações me impediram de arregar. Desci da jega e ouvi o Mariola dizer: professor, tira o óculos. Aí eu peguei o óculos, pus lá, dei pro Mariola segurar, tirei o óculos e só conseguia pensar nos dentes, né? Falei, ó, não posso levar porrada nos dentes, fica alerta, né, cara? Porque eu tinha acabado de arrumar os dentes, gastei 40 e tantos mil reais pra poder arrumar o dinheiro que eu ganhei tudo na semente, eu gastei na boca, né, pra arrumar os dentes. Ali não tinha dentista, primeiro, né? Mas então os presos do deixa disso, em maior número do que os que queriam ver sangue,
conseguiram acalmar as coisas, né? Principalmente o seu Luiz ali, né? Entrou na história, né? O seu Landinho ainda ficou um tempo assim reclamando que eu peguei ele na traição, que ia vingança contra o soco, que dei na sua lerdeza, né? Eu me mantive quieto, arrumando a minha jegue e fui procurar o baseado que estava fumando quando a briga começou, porque desapareceu o baseado. Cerca de 1h30 depois, 1 hora, 2 horas, eu desci da jega para tomar um banho, né, cara? Fui no boi, tomei um banho, né? Fiz o que tinha que fazer e me lavei. Ao abrir a cortina do boi, peladão, quem tava lá na porta? O Celandinha. Ele disse que deixaria para lá a nossa treta porque agora ele era uma pessoa de Cristo. Que estava mudando o seu jeito de ser, mas que tinha negócios futuros com o Luiz lá fora. E se eu atrapalhasse, ele ia me arrebentar minha cara. Eu vou dizer assim para vocês. Me preparei para a agressão que ainda poderia vir, mas não passou de uma ameaça, entendeu? Era um cuzão, na verdade. Um cuzão, o cara. E veja bem, ele, de vez em quando, esse Celandinha, a gente arrumava os baldes para nós levantar os baldes, né? Você põe 2 baldes com água, amarra as Tereza nele e levanta com as Tereza. O Ceilândia fazia 20 baldes e começava a ter tontura. Nessa tontura, a vista dava um branco. E eu falava, ó, Ceilândia, isso aí é sinal ou de diabetes, né? Você queima o açúcar muito rápido aí no seu exercício, você perde sua coordenação motora por falta de hipoglicemia, por falta de açúcar, viu, filho? Você tem que tomar muito cuidado, porque se você fizer um esforço físico constante, você pode ter um desmaio. E quando eu fui brigar com o Celandinho, eu já lembrei disso, né? Eu já pensei, esse cara, a hora que ele começar ali a dar uma corridinha, ele vai dar um sarapitaco ali e vai cair duro no chão, desmaiado, e eu vou cobrir ele, né? Moer ele no calcanhar. Isso que eu ficava pensando. Mas no fim, né? Não passou de ameaça, né, cara? Um jogo de cena, porque isso aí nada mais é do que um jogo de cena pro resto do pessoal ver como ele era violento, né? Que ele era um cara violento, que ele não matou um atirando pelas costas. Alguém que só não me detonou ali porque não quis. Isso como se ele dissesse isso, né? Na atitude dele, ele queria dizer isso. Só não detonei ele aqui porque não quis. A guerra agora estava declarada entre mim e ele. Eu também, com o urubu, que adorava se fazer de meu amigo, mas que se revelou um palhaço querendo ver o circo pegar fogo. Também já era inimigo meu agora. No dia da minha terceira visita, desde que chegara, eu tinha a expectativa de receber minha irmã Sandra ou a Nayara, minha última esposa, de quem eu estava separado, mas com quem fui preso naquela madrugada fatídica. Eu sabia que ela estava atuando a meu favor. Fiquei esperando ela chegar até por volta do meio-dia, quando vi a Sandrinha surgir na grade do portão de entrada. Ela sorriu e já veio perguntando, está esperando a Nayara, né? Aí eu sorri de volta, dizendo que estava esperando elas todas, né? E que estava muito feliz por vê-la ali. Fomos ao espaço que eu tinha arrumado para ficar, né? Nessa vez eu já tinha comprado uma área, posto o lençol para ela poder ficar ali mais confortável. E conversamos sobre uma porção de coisas. Ela me contou que a Jaqueline não pudera vir porque estava no meio de uma viagem de trabalho. Dei a ela uma carta para ser publicada no meu nome no Facebook. Ela tinha minha senha do Facebook e eu dei essa carta para ela publicar para mim. Eu tinha medo que os seguidores do THC me esquecessem. Tinha medo que minha experiência na cadeia fosse em vão. Foi a própria Sandra quem depois acabou publicando a carta em meu nome no Facebook no dia 7 de outubro de 2016. E a carta dizia isso aqui, gente, ó. Essa é a carta que eu escrevi, muito emocionado, né? Assim, querendo falar alguma coisa para os meus seguidores, já fazendo uns 90 dias que eu estava na cadeia. Olá, amigos. Espero que estejam bem e firmes no propósito do plantar para não comprar. Ando angustiado por aqui. Vou lhes contar um pouco do que vivo no CDP. Ao ser preso em casa, fui levado até uma delegacia com as plantas que eu tinha. Lá um policial disse que eu ficaria com um dos pés que eles prenderam, disse que ia cuidar e não colocaria no processo. Foda, mas de boa. Fiquei nessa delegacia por 24 horas e foi nela que me entrevistaram após eu passar a pior noite da minha vida. Peço desculpas a vocês por ter chorado em alguns momentos da entrevista. Eu estava muito emocionado com tudo que estava acontecendo. Logo após a entrevista, fui levado
para a DPEDF, um lugar muito ruim e opressor. Ali vi que a coisa ia ficar difícil, ia ser difícil, e vi o quanto a minha vida era boa e feliz. Fiquei ali por 4 dias, foi horrível. Após isso, fui levado para a CDPDF, Casa de Detenção Provisória, muito pior do que a DPE. A CDPDF é realmente um inferno sem fim. Ainda vou escrever um livro com os detalhes, mas aqui é algo desumano. Vive em uma cela de 3 metros por 3, com mais de 11 pessoas. Alguns dormem em camas e jegas, e o restante no chão duro. Alguns com colchão, outros não. Já passei por 4 celas diferentes, já fiquei em uma tal de triagem com mais de 16 presos e só 2 camas. Fiquei dias sem ver a luz do sol e sem caminhar. Ali chorei e senti na carne a maldade humana. Foi muito difícil suportar. Sobrevivi ali dormindo agachado e o pior, fazendo as necessidades na frente de todos. Muito humilhante. Tenho tentado viver, sempre penso que não será para sempre. Penso em vocês, na minha família, nos meus gatinhos. Peço a Deus que a juíza do meu caso me liberte. Estou fraco com tudo isso. Muitas coisas me parecem distantes. Não vejo meu rosto mais. Comida ruim, sol, dia sim e dia não. Saudades demais. Não esqueçam do THC Procia, que vocês são minha força. Abraço a todos, Sérgio Costa. Então essa foi uma carta que eu escrevi muito emocionado, passando, né, o bizu de que estava acontecendo comigo ali, para que o pessoal pudesse, né, ter uma noção do que eu estava suportando ali, do que eu estava vivendo dentro da CDPDF. Como Sandra chegou um pouco mais tarde, esse dia passou rápido. Ela me deu dinheiro, frutas, itens de higiene, nos despedimos e fui com ela até o portão. Foi uma das visitas da minha irmã, Sandra, ao CDP. Foi a última visita da minha irmã, da Sandrinha, a última. Fim das visitas, fomos todos colocados em um procedimento. Enquanto esperávamos para retornar, comentamos sobre um fato deprimente. É que nos dias de visita, os presos recebem a xepa no pátio mesmo. Os caras vêm com as caixas de isopor e põem no pátio, né? Quando as marmitas chegam, todos saem correndo e forma-se um tumulto, gente. Sabe, parecendo um bicho indo em cima de comida. É deprimente ver os presos lutando por marmita na frente das pessoas, das visitas, né? Muitos nem têm a chance de chegar perto. Uma falta de educação e respeito enorme. O retorno à cela, o clima, ainda era inimizade devido às encrencas recentes. Mas eu não me importava muito. Estava bem abastecido, com alimento, roupa, cigarro, tudo que um preso pode ter. Tive inclusive começando a escrever esse livro. Estava focado nele. O que eu não esperava era passar somente mais 2 dias na cela 12. Na manhã do dia 6 de setembro de 2016, fui transferido, sem saber porquê, para o meu próximo destino infernal. O Bloco 7, o novo bloco da penitenciária de Brasília para detentos de tráfico. Eu fui enviado para um bloco com mais 850 traficantes. Só tinha traficante nesse bloco. E dali foi o meu maior tormento. Ali foi muito duro viver. Foram 30 e poucos dias que eu passei dificílimos. E eu começo a contar eles para vocês no capítulo 13. Dureza, né, meninos? Muito obrigado aí por vocês estarem ouvindo o livro. Espero que vocês consigam escutar todo o vídeo. Se você estiver cansado de ouvir o vídeo, deixa ele tocando e vai fumar um beck. Não fica passando para frente e desligando a diabo do vídeo, não, para ficar com 5 minutos de leitura. Onde já se viu um negócio desse? Falta de consideração com o seu youtuber. Tem que ouvir o vídeo até o fim, senão o YouTube lá não dá as manhas lá dos trem, entendeu? Obrigado pelo cliquei no gostei. Eu sei que você clicou no gostei, né? Tem 5.000 visualizações e 70 gostei, tá vendo? Foi você que clicou, não foi? Tá no meu coração. No sininho, no inferno do sininho, não precisa preocupar não, né? Sininho só leva pro inferno, não precisa bater nessa desgrama de sininho não. Mas segue aí, né, cara? Meus números de seguidor não cresce. Tamo junto.